Oi, queridos alunos, tudo bem com vocês? A professora tá morrendo de saudade, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje, tá bom? Então, a nossa atividade, ela vai começar do segundo bimestre, tá certo? E a gente vai ver uma situação de aprendizagem, que vai ser a primeira, chamada Pequenos Gênios, Grandes Inventos. Quem serão esses pequenos gênios? E quem serão esses, né? E o que serão esses grandes inventos? Então, nessa situação de aprendizagem, você vai conhecer dois grandes inventores que mudaram o curso da história da humanidade: Leonardo da Vinci e Santos Dumont. Vocês já ouviram falar neles? O que será que Leonardo da Vinci e Santos Dumont têm em comum? Vamos ver agora, tá? Então, a nossa primeira atividade, ela se chama O que é o que é? Nem tudo que voa é pássaro. Sobre o que vai falar, né? Então, são fotos que vocês irão analisar, que eu vou colocar no roteiro de aprendizagem de vocês, tá bom? E aí, depois que vocês olharem, são 3 fotos, depois que vocês olharem, vocês vão responder. O que essas fotos retratam em comum? O que elas têm em comum? O que elas têm de parecido? Isso na questão 1. Na questão 2 fala assim: as características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que eles foram produzidos? O que vocês acham? Será que somente olhando esses objetos que foram fotografados a gente consegue saber em que época que essas fotos foram tiradas? De onde que eles vieram? Vocês vão colocar isso daí. O que vocês acham, tá bom? Na atividade fala assim: discuta com a classe, mas vocês não vão discutir com a classe. Se vocês estiverem fazendo atividade junto com outro coleguinha, vocês podem discutir com outro coleguinha, mas anotem, tá bom? No lugar da questão B. E na questão C fala assim: quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Então, são questõezinhas simples a respeito de uma interpretação de imagens. Tá certo? Elas têm bastante coisas aqui que dá para vocês identificarem quando que elas foram tiradas, mais ou menos dá pra gente saber, tá certo? Aí nós começamos na atividade 2. É um pássaro? É o super-homem? Não, é o 14 bis. Vocês já ouviram falar nesse 14 bis? O que será o 14 bis? Vamos ver? Quem não olhou para o céu um dia e pensou: como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Eu já fiz isso várias vezes. Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação. Pequenos gênios e seus grandes inventos mudaram o mundo. Leia o texto a seguir e conheça um desses pequenos grandes gênios. O título do nosso texto, tem até uma foto aqui dele: Uma criança e um grande sonho, voar. Nascido em 20 de julho de 1873 em Palmira, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos, era leitor de Júlio Verne. Júlio Verne foi um grande autor de livros, tá? Extremamente famoso na sua época. E Santos Dumont amava Júlio Verne, amava os livros de Júlio Verne, tá bom? E desde criança, ele sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Crianças, vocês têm que pensar o seguinte: Santos Dumont viveu lá no século passado, 2 séculos passados atrás, né? Lá em 1873, quando ele nasceu. Então não era nem no ano de 1900, né? Então é lá, quase, né? Mais de 100 anos lá para trás, quase 200, tá bom? Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891 com a família. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris e o jovem Santos Dumont ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Teve chance de mudar do Brasil, de sair do Brasil, de conhecer Paris, né?
Em Paris, ele aprofundou-se nos estudos da mecânica e do motor de combustão. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilos, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont e suas pesquisas seguiram nesse rumo, até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de uma série de charutos voadores motorizados, porque antes os balões eles eram movidos ao vento e ele queria mudar isso, ele queria que o próprio balão dirigisse sozinho sem o vento. Foi onde ele criou então o primeiro dirigível motorizado. O balão, porque ele era um balão, ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, à altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente às manobras de seu inventor. Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a Torre Eiffel, pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganharia 100 mil francos. Gente, para a época era muito dinheiro. Nosso inventor venceu, recebeu o prêmio e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. Olha que bacana! A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas. O número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado um dirigível ônibus. No percurso inventivo de Dumont, surgiu em 12 de novembro de 1906 o 14 bis, dotado com motor de 50 HPs de potência. Partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros em um percurso de 220 metros. Por este feito, Santos Dumont ficou conhecido como pai da aviação. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que serviria de modelo a outros projetistas de aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou então a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em 2 conflitos, Primeira Guerra Mundial e a Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Quem não ficaria? Ele inventou, uma máquina voadora para ganhar o mundo, para que as pessoas pudessem voar. E essa máquina voadora foi utilizada na guerra, numa revolução, onde milhares de pessoas morreram. Ele ficou muito triste e com razão. Dumont faleceu no Guarujá no dia 23 de julho de 1932, em decorrência de esclerose múltipla e depressão, uma doença que dá na nossa cabeça, tá bom? Então agora, depois de vocês lerem o texto, ou vocês irem apenas acompanhando esse texto com os olhos e ouvindo a explicação da professora, esse texto oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. As características desse gênero textual, elas possibilitam identificar esse gênero como um conto, uma reportagem, uma lenda ou uma biografia. Que tipo de texto é esse quando a gente fala sobre a vida e a obra de uma pessoa? Na questão 2, o que é preciso conter num gênero, textual, biografia? Volte ao texto e grife as principais informações sobre Santos Dumont. Depois, preencha o quadro a seguir com a síntese dessas informações. Grifar não vai ter jeito porque vocês não estarão com o livro aí, Mas vocês podem ir prestando bastante atenção, porque depois nesse quadro vocês vão preencher o nome completo dele, data e local de nascimento, data e local de falecimento, quando ele morre, filiação, quem são os pais dele, pai e mãe, como que ele é conhecido, as principais contribuições dele para a humanidade e outras informações que vocês acharem importantes sobre a vida e a obra dele. Tá bom, meus queridos?
Por hoje é só. Depois, nas próximas semanas, a gente vai ter mais atividades a respeito desses gênios inventores, tá bom? Um abraço e até a próxima.